Estava, pois, chegada a festa dos pães asmos, que se chama a Páscoa. E os príncipes, os sacerdotes e os escribas andavam buscando motivo de tirarem a vida a Jesus. Porém temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, um dos 12, e foi e tratou com os príncipes dos sacerdotes e com os magistrados de como lhe o entregaria. E eles folgaram com isso e ajustaram de lhe darem dinheiro. E Judas deu também a sua palavra, para o que buscava ocasião oportuna de lhe o entregar sem tumulto. Entretanto, chegou o dia dos pães asmos, no qual era necessário imolar-se a Páscoa. Enviou depois Jesus a Pedro e a João, dizendo: Ide aparelhar-nos a Páscoa para a comermos. E eles lhe perguntaram: Onde queres tu que nós te aparelhemos? Respondeu-lhe Jesus: Tanto que vós entrardes na cidade, sair-vos-á ao encontro um certo homem que levará uma bilha de água, ide seguindo até à casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te manda dizer onde está o aposento que tu me dás para eu nele comer a Páscoa com os meus discípulos. E ele vos mostrará uma grande sala toda ornada, e ali fazei os preparos. Indo eles, pois, acharam tudo como o Senhor lhes dissera, e prepararam a Páscoa. E chegada que foi a hora, pôs-se Jesus à mesa com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes da minha paixão, porque vos declaro que a não tornarei mais a comer até que ela se cumpra no reino de Deus. E depois de tomar o cálice, deu graças e disse: Tomai-o e distribuí-o entre vós. Porque vos declaro que não tornarei a beber do fruto da vida enquanto não chegar o reino de Deus. Também depois de tomar o pão, deu graças e partiu-o e deu-lhe, dizendo: Este é o meu corpo que se dá por vós. Fazei isto em memória de mim. Tomou também da mesma sorte o cálice, depois de ceiar, dizendo: Este cálice é o novo testamento em meu sangue, que será derramado por vós. Entretanto, eis aí a mão de quem me há de entregar, que está à mesa comigo. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está decretado, mas ai daquele homem por quem ele há de ser entregue. E começaram eles então a perguntar entre si qual deles seria o que tal houvesse de fazer. E excitou-se também entre eles a questão sobre qual deles se devia reputar o maior. Porém Jesus lhes disse: Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm sobre eles a autoridade chamam-se benfeitores. Não há de ser, porém, assim entre vós outros, mas o que entre vós é o maior, faça-se como o mais pequeno, e o que governa seja como o que serve. Porque qual é maior, o que está sentado à mesa ou o que serve? Não é maior o que está sentado à mesa? Pois eu estou no meio de vós outros, assim como o que serve. Mas vós outros sois os que me haveis permanecido comigo nas minhas tentações. E por isso eu preparo o reino para vós outros, como o meu Pai o tem preparado para mim, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos senteis sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Disse mais o Senhor: Simão, Simão, eis aí vos pediu Satanás com instância para vos joeirar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não falte. E tu, enfim, depois de convertido, conforta a teus irmãos. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como a morrer. Mas Jesus lhe disse: Declaro-te, Pedro, que não cantará hoje o galo sem que tu por 3 vezes não hajas negado que me conheces. Depois perguntou-lhes: Quando eu vos mandei caminhar sem bolsa, sem alforjes e sem sapatos, faltou-vos porventura alguma coisa? E eles responderam: Nada. Prosseguiu logo Jesus: Pois agora, quem tem a bolsa, tome-a e também a alforje. E o que a não tem, venda a sua túnica e compre espada. Porque vos digo que é necessário que se veja cumprido em mim ainda isto que está escrito. E foi reputado por um dos iníquos, porque as coisas que dizem respeito a mim vão já a ter o seu cumprimento.
Mas eles responderam: Senhor, eis aqui estão 2 espadas. E Jesus lhes disse: basta. E tendo saído, foi dali como costumava para o Monte das Oliveiras, e seus discípulos o seguiram também. E quando chegou àquele lugar, lhes disse: orai para que não entreis em tentação. E Jesus se arrancou deles, obra de um tiro de pedra, e posto de joelhos, orava, dizendo: Pai, se é do teu agrado, transfere de mim este cálice. Não se faça, contudo, a minha vontade, senão a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia, orava Jesus com maior instância, e veio um suor como de gotas de sangue que corria sobre a terra. Depois, tendo-se levantado da oração e vindo ter com os seus discípulos, achou-os dormindo de tristeza e disse-lhes: Que vós dormis? Levantai-vos, orai para que não entreis em tentação. Estando ele ainda falando, eis que chega um tropel de gente, e um dos 12, que se chamava Judas, vinha à testa deles, o qual se chegou a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, basta que entregues o Filho do Homem dando-lhe um ósculo. Então os que estavam com Jesus, vendo que isto viria a parar, disseram para ele: Senhor, firamo-los à espada. E um deles deu um golpe num servo do sumo pontífice e cortou-lhe a orelha direita. Mas respondendo Jesus disse: Deixai-os, basta. E tendo-lhe tocado a orelha, o sarou. E voltando-se Jesus para os príncipes dos sacerdotes e para os magistrados do templo e para os anciãos que tinham vindo contra ele, disse: Viestes armados de espadas e de varapaus como contra um ladrão? Havendo eu estado cada dia convosco no templo, nunca estendestes as mãos contra mim, porém esta é a vossa hora e o poder das trevas. Prendendo logo a Jesus, o levaram para a casa do sumo sacerdote. E Pedro ia seguindo de longe. E tendo-se acendido fogo no meio do pátio e sentando-se todos em roda, estava Pedro no meio deles. Então uma escrava, que o viu sentado ao lume, depois de encarar bem nele, disse: Este também era da companhia daquele homem. Mas Pedro o negou, dizendo: Mulher, eu não o conheço. E daí a pouco, vendo o outro, disse-lhe: Tu também és dos tais. Ao que Pedro respondeu: Homem, não sou. E tendo-se passado um intervalo quase de 1 hora, afirmava o outro mesmo, dizendo: Certamente que este também estava com ele, pois que também é galileu. E Pedro lhe respondeu: Homem, eu não sei o que é que tu dizes. E no mesmo ponto, quando ele ainda falava, cantou o galo. E voltando-se o Senhor, pôs os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. E tendo saído para fora, chorou Pedro amargamente. Entretanto, os que tinham preso a Jesus faziam escárnio dele, ferindo-o, e vendaram-lhe os olhos e davam-lhe na cara e perguntavam-lhe, dizendo: Adivinha quem é o que te deu? E diziam outras muitas afrontas, blasfemando contra ele. E depois que foi dia, se ajuntaram os anciãos do povo e os príncipes dos sacerdotes e os escribas e o levaram ao seu conselho, dizendo ali: Se tu és o Cristo, dize-no-lo. E respondeu-lhe Jesus: Se vos disser, não me haveis de dar crédito. E também se vos fizer qualquer pergunta, não me haveis de responder, nem deixar ir. Mas depois disto estará sentado o Filho do Homem à mão direita do poder de Deus. Então disseram todos: Logo, tu és o Filho de Deus? Respondeu ele: Vós o dizeis que eu o sou? E eles prosseguiram: Que mais testemunho nos é necessário, quando nós mesmos o ouvimos da sua boca? E levantando-se toda a multidão dos daquele conselho, levaram Jesus a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: A este temos achado pervertendo a nossa nação e vedando dar tributo a César, e dizendo que ele é o Cristo Rei. E Pilatos lhe perguntou, dizendo: Tu és o Rei dos judeus? E ele respondendo disse: Tu o dizes.
Então disse Pilatos aos príncipes dos sacerdotes e ao povo: eu não acho neste homem crime algum. Mas eles porfiavam cada vez mais, dizendo: ele subleva o povo com a doutrina que prega por toda a Judeia, desde Galileia, onde começou, até aqui. E Pilatos, ouvindo falar de Galileia, perguntou se era Galileu aquele homem. E quando soube que era da jurisdição de Herodes, remeteu ao mesmo Herodes, o qual naqueles dias pessoalmente se achava também em Jerusalém. E Herodes, tendo visto a Jesus, folgou muito, porque de longo tempo tinha desejo de o ver, por ter ouvido dizer dele muitas coisas, e esperava ver-lhe fazer algum milagre. Fez-lhe, pois, muitas perguntas, mas ele a nenhuma deu resposta. E os príncipes, os sacerdotes e os escribas estavam ali presentes, acusando-o com grande instância. Herodes, porém, com os do seu exército, desprezou-o, fez escárnio dele, tendo-o mandado vestir de uma vestidura branca, e tornou-o a enviar a Pilatos. E naquele dia ficaram amigos Herodes e Pilatos, porque estavam antes inimigos um do outro. Pilatos, pois, tendo chamado os príncipes, os sacerdotes e os magistrados e o povo, lhes disse: vós apresentastes-me este homem como perturbador do povo, e vede que, fazendo-lhe eu perguntas diante de vós outros, não achei neste homem culpa alguma daquelas de que o acusam. Nem Herodes tampouco, porque vos remeti a ele, e eis que nada se lhe tem provado que mereça a morte. Soltai-lo-ei logo, depois de o castigar. Ora, Pilatos estava precisado a soltar-lhes pela festa um criminoso. Por isso todo o povo gritou a uma voz, dizendo: faz morrer este e solta-nos Barrabás, o qual havia sido preso por causa de uma sedição feita na cidade e por causa de um homicídio. E Pilatos, que desejava livrar a Jesus, falou de novo aos judeus, mas eles tornaram a gritar, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. E terceira vez lhes disse Pilatos: pois que mal fez ele? Eu não acho nele causa alguma de morte. Irei logo castigá-lo e depois soltá-lo-ei. Mas eles instavam, pedindo grandes vozes, que fosse crucificado, e cresciam mais as suas vozes. Enfim ordenou Pilatos que se executasse o que eles pediam. No mesmo tempo, soltou-lhes aquele que havia sido preso por causa do homicídio e da sedição, que era quem eles pediam, e permitiu-lhes que fizessem de Jesus o que quisessem. Indo já levando, pegaram num certo homem de Cirene, chamado Simão, que vinha de uma granja, e puseram a cruz sobre ele para que ele levasse após de Jesus. E seguiam uma grande multidão de povo e de mulheres que, batendo nos peitos, os choravam e lamentavam. Mas Jesus, voltando-se para elas, lhes disse: filhas de Jerusalém, não choreis sobre mim, mas chorai sobre vós mesmas e sobre vossos filhos. Porque sabei que virá tempo em que se dirá: ditosas as que são estéreis, e ditosos os ventres que não geraram, e ditosos os peitos que não deram de mamar. Então começarão os homens a dizer aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos, porque se isto se faz no lenho verde, que se fará no seco. E eram também levados com Jesus outros dois, que eram malfeitores, para se lhes dar a morte. E depois que chegaram ao lugar que se chama Calvário, ali o crucificaram a ele e aos ladrões, um à direita e outro à esquerda. E Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Dividindo, porém, os seus vestidos, sortearam-nos. Entretanto, estava o povo olhando para ele, e os príncipes dos sacerdotes com o povo os escarneciam, dizendo: quem salvou os outros, que se salva a si, se este é o Cristo escolhido de Deus. E da mesma sorte os escarneciam os soldados, chegando-se a ele e oferecendo-lhe a beber vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E estava também sobre ele um título escrito em letras gregas e latinas e hebraicas, o qual dizia: este é o rei dos judeus. E um daqueles ladrões que estavam pendurados blasfemava contra ele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós outros. Mas o outro, respondendo, o repreendia, dizendo: nem ainda tu temes a Deus, estando no mesmo suplício? E nós outros o estamos, na verdade, justamente porque recebemos o castigo que merecem as nossas obras, mas este nenhum mal fez.
e dizia a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje serás comigo no paraíso. Era então quase a hora sexta. Toda a terra ficou coberta de trevas até a hora nona. Escureceu-se também o sol e rasgou-se pelo meio o véu do templo. E Jesus, dando um grande brado, disse: Pai, nas tuas mãos encomendo o meu espírito. E dizendo estas palavras, expirou. O centurião, porém, que tinha visto o que sucedera, deu glória a Deus, dizendo: na verdade que este homem era justo. E todo o povo que assistia a este espetáculo e viu o que se passava, retirava-se batendo nos peitos. Todos os que eram do conhecimento de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde Galileia estavam da mesma sorte, vendo estas coisas lá de parte. E eis que um varão por nome José, que era senador, varão bom e justo, que não tinha consentido com a determinação dos outros, nem com o que eles tinham obrado, de Arimateia, cidade de Judeia, o qual também esperava o reino de Deus, este homem, pois, foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. E depois que o desceu, amortalhou em um lençol e depositou-o num sepulcro aberto em rocha, onde ainda ninguém tinha sido posto. Era então dia da preparação e já raiava o sábado. Ora, as mulheres que tinham vindo de Galileia com Jesus, indo atrás de José, observaram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora nele depositado. E voltando, prepararam aromas e bálsamos. E quanto ao dia de sábado, estiveram sem fazer coisa alguma, segundo a lei.